Tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre Lins, tá? Eu sou desenvolvedor front-end. Estou vindo aqui para compartilhar um pouco aí de conhecimento, tá bom? Contribuir um pouco aí para a formação dos novos desenvolvedores. E pensando nisso daí, eu criei esse site, tá? Que é o Front Raiz. E esse site ele tem alguns desafios de código, tá bom? Desafios simples, tá? Os desafios são simples. A ideia é que as pessoas que realmente estão iniciando aí no desenvolvimento front-end, tá? Elas possam se beneficiar, né? Realizando aqui alguns dos desafios, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, olha, temos três categorias, tá? Desafios iniciante, intermediário e avançado, tá? Todos eles são simples, tá bom? A ideia é que eu vá adicionando aí complexidade, mas hoje eu vou começar aqui realizando um desafio iniciante, tá? Para mostrar para vocês como é que seria a, a, o desenvolvimento dele, tá certo? Então, eu escolhi esse desafio, tá bom? O desafio do botão animado, tá certo? Então, a ideia é criar aqui, vamos ver aqui a descrição, tá? A ideia é criar um botão com efeitos de transição ao passar o mouse, certo? Uma aplicação aí simples, né? Um, uma tarefa simples, tá? Que está no dia a dia de um desenvolvedor, ele vai criar vários botões, certo? Geralmente, para manter-se um padrão, se cria um modelo de botão no projeto, né? Alguns, ou se for necessário, vão ser criados alguns poucos, certo? Botões diferentes, mas o legal é que a gente consegue aproveitar, né? A classe ali do botão para os demais botões dentro do projeto, tá bom? Então aqui vamos para as instruções. Então cria um botão estilizado, adicione efeito de transição ao passar o mouse, tá? Inclua uma mudança de cor de texto de fundo e adicione algum outro efeito visual, né? Pode ser escala, sombra ou qualquer outra coisa para deixar ainda mais, né, dinâmico aí o efeito ao passar o mouse no botão. Então vamos lá, vamos iniciar, né? O site ele vai disponibilizar aqui algumas ferramentas aqui para você, então tem alguns recursos, tá? Eita, tá na frente, eu vou mostrar aqui. Então, ó, aqui eu tenho algumas ferramentas, tá? Então, as instruções eu posso consultá-las novamente, a qualquer momento. Eu tenho recursos aqui de cores, tá? Então, aqui são algumas cores. A, a parte aqui onde a gente escreve o código, ela vai aceitar as cores no seu formato hexadecimal. Então, por isso que tem aqui alguns exemplos de cores em hexadecimal, tá? Tem aqui algumas dicas, né? Então, quando você travar aí em alguma etapa do desenvolvimento, você pode vir aqui para dar uma olhadinha nas dicas aqui que a gente tem de algumas propriedades, certo? E tem a solução também do código, tá? Então, o meu conselho é que você só use esse recurso de solução, tá? Quando realmente não tiver mais jeito, tá bom? Então, travou de uma forma que não dá mais, aí você vai lá e consulta a solução, mas como eu falei, os desafios, a proposta deles é que eles sejam simples, tá? Então, é para todo mundo aí que está no desenvolvimento consiga fazer, beleza? Então vamos começar, tá? Então vou apagar tudo aqui que já tinha, tá? Uma coisa legal do site é isso, que a gente vai poder escrever aqui dentro do próprio site, tá bom? Então não vai ter a necessidade de uma IDE, tá? De um ambiente de desenvolvimento, porque aqui eu já tenho uma IDE aqui, uma mini IDE aqui integrada, tá certo? Então aqui a gente vai escrever desse lado, tá? E o código vai ser executado desse outro lado aqui. Tá bom? Então vamos lá. Começar definindo aqui uma div, tá? Com a classe container, que vai ser uma div somente para abraçar o nosso elemento filho, que vai ser o botão, tá bom? Então criei a div aqui, né? Eu vou colocar dentro da div já o nosso elemento button. Vou dar uma classe a ele, tá certo? Como ele vai ser o único botão, eu nem precisaria dar uma classe para ele. Eu poderia estilizar por elemento mesmo. Eu poderia chamar o elemento button, mas por boa prática eu vou atribuir aqui uma classe, vou botar aqui button. Eu vou botar ainda uma classe que é muito comum da gente ver aí nos projetos, é o button CTA, né? Call to Action. Então é o botão que vai chamar para ação.
Já vou colocar aqui a ação que ele vai chamar, que vai ser aqui, clique em mim. Né? Então, coloquei esses dizeres aí no elemento. Vou fechar a tag aqui. Opa, fechar a tag button. Fechei a tag button, pronto. Então, aqui a gente já vê lá o elemento já posicionado, certo? Vamos aqui para o CSS, tá? E aí no CSS eu vou fazer a primeira coisa, né, que todo desenvolvedor tem que fazer, tá bom? Pessoal, boa prática. Já peguei alguns projetos que já estavam em andamento, onde não tinha sido feito isso, e aí a gente tem problemas, porque quando a gente programa, se a gente não reseta, né, que é isso que eu vou fazer aqui agora, eu vou resetar as configurações do navegador. Tá? Se a gente não reseta, a gente perde um pouco de controle de como as coisas vão ficar. Tá? Então, eu vou resetar aqui o padding, tá? Botei para 0, margem para 0. Eu chamei lá dentro da tag asterisco, né? No caso, o elemento asterisco aí no CSS, que ele quer dizer que essas propriedades aqui vão ser aplicadas em todos os elementos do, do, do nosso site, certo? Então, todos os elementos do HTML ali vão receber essas propriedades, padding 0, margem 0 e box sizing, border box, certo? Que, para resumir aqui o que é que eu estou fazendo, eu estou dizendo que todos os elementos vão ser só do tamanho do elemento. Tá? Então, estou tirando qualquer outra coisa que tenha entre ele e a sua borda, tá? Tanto interna como externa. Padding, margem, o tamanho da caixa dele. Então, estou dizendo que ele vai ser, que o elemento vai ser do tamanho dele mesmo. Tá? Então, eu só estou realmente zerando, tá certo? Zerando as configurações. Então, você já vê que ele já encostou lá em cima, porque agora não tenho mais nenhuma borda, não tenho mais nenhuma margem, tá? Eu não tenho mais nada, quer dizer, não tenho nenhuma margem, nenhum pad, tá? Ele ainda tem borda, mas ele não tem mais nenhum margem nem pad, tá bom? Então, vamos começar a estilizar ele. Então, eu chamei de btn cta, não foi isso? A gente começa a estilizar. Antes de estilizar ele, eu vou estilizar o container, tá? Por quê? Porque eu quero que esse botão ele se centralize. Então, eu vou dizer que o container ele tem uma width de 100%, tá? Ele tem uma height de 100 VH. Ele vai ter um display flex. Ó, já deu uma mudada lá no botão, porque o display flex ele já tem algumas propriedades já aí particulares, tá? Mas ele vai normalizar, porque eu vou definir o quê? Eu vou definir o align. Deixa eu consultar aqui como é que é o align items. Align items, tá? Deu uma consultadinha, né? Porque ninguém é de ferro. Poxa. Deixa eu ver direitinho aqui, que já me perdi. Align items. Se eu copiar, melhor, né? Que aí não tem erro. Danos. Não, só quero texto. Cola texto. Caramba, que é isso? Calma aí, galera. Eu vou ing align ing itens. Agora foi, tá? Align item center. Acontece, pessoal. É isso. Ninguém sabe tudo, não. A gente sempre está consultando. Justify content. Principalmente o nomezinho de propriedade, que às vezes é chatinho de. E ainda não tá certo, tá? Align items ainda não tá certo. Isso, eu botei NG, mas é GN, Align Item. Agora. Beleza? Então agora temos aqui um botão centralizado, tá?
Por isso que a gente é muito acostumado, né, com a função de autocompletar lá da IDE, acontece isso. A gente esquece como é realmente o nome da propriedade, tá? Mas é isso, tá? Align items, justify content, center. Então, alinhei o meu elemento aqui do meio, tá? Com essas propriedades aqui, eu alinho o meu elemento, qualquer elemento, né? No meio do elemento pi, certo? Então, agora eu vou começar a estilizar o botão por si próprio, né? Então, vou começar aqui com padding, tá? Vou dar um padding para ele de 1 rem, 2 rem, tá? Então, como assim? Tá? Então, o padding, tá? Eu posso até usar com o padding, tá? Quatro valores, beleza? Tanto padding como margem, como border, tá? Border? Não, border não, tá? Mas o padding e o margem, tá certo? Que eu tenho certeza, eu posso usar esses 4 valores, tá? Ah, o border radius, a gente também pode usar esses 4 valores, tá bom? Que aí a ordem vai ser sempre essa, tá? Cima é o primeiro valor, direita o segundo, baixo o terceiro, esquerda o quarto, tá? Então vou até fazer aqui um exemplo. Então, ó, eu poderia definir aqui, cima seria 1 rem, tá? Vou botar ao lado direito 2 rem, vou botar, sei lá, 3 rem para baixo e 0,5 rem para a esquerda. Então você vê aí que eu fiz um botão, né, com cada lado aí diferente, né? Mas não é isso que eu quero, né, no caso. Eu vou dar 2 valores só, porque se eu der só 2 valores, ele vai atribuir o primeiro valor acima abaixo e o segundo valor à direita e esquerda. Então aqui, ó, eu tenho um botão que direita e esquerda tem um espaçamento um pouquinho maior e cima abaixo é um espaçamento menor. Beleza? Que é geralmente assim, né? Que você vai ver um botão por aí, né? Nos sites aí que vai acessar. Tá bom? Então aí eu já criei o botão, tá? Antes disso aqui eu vou dar um destaque aqui de cor. Eu vou definir um background color para o container de desse preto aqui. É um preto que eu gosto, tá? Deixa eu ver porque não foi o carro do aqui. É um preto que eu gosto, tá? Que não é aquele preto cheio, tá certo? É um preto um pouco mais acinzentado, tá? Eu vou dizer que esse botão tá legal, eu gostei da cor dele assim. Eu só vou agora arredondar as bordas, border, radius, border radius. Eu vou dizer que é 0,5 rem. Então você já vai ver que já vai dar uma arredondada. Deixa eu fechar logo essa tag aqui, porque senão vai ficar piscando aqui. Fechar a tag não, no caso fechar a chave agora. Acho que vai. Então definir um border radius, tá? Eu vou dizer que ele tem uma borda de 1 pixel solid e eu vou usar para ela, eu vou usar a cor, eu vou usar o preto mesmo, que é 000. Não, vou usar o branco, tá? É o branco. Vou usar um FFF, tá? Ela vai ter uma borda branquinha. Opa, aqui e tal. Beleza? E é isso, certo? Vou definir também que o texto aqui eu vou dar um text transform. Vou botar o uppercase, certo? Que aí todas as letras vão ficar em maiúsculo, tá? Eu vou botar uma fonte e agora eu tenho que ver se é assim que se escreve isso, mas vamos testar aqui. Eu vou usar 900. Funcionou, é isso mesmo. É assim que se escreve, fonte 8. 900 é como se eu estivesse deixando ela bold, né? Bolder. Eu acho que seria o mais escuro que tem. 400 é o valor padrão, tá? É o valor, geralmente, que quando você bota qualquer elemento lá, um parágrafo, por exemplo, ela vai estar em 400, então 900 seria um bold, né? Ela teria um peso aí maior. Então, a gente já tem aí um botão. Sim, falta aqui uma coisa que
se algum desenvolvedor aí responsável pelo HTML6, né? A gente está no HTML5, agora vamos para o 6. Se algum estiver aí me escutando, tenta botar isso daí como default, pelo amor de Deus, que é o cursor de um botão, ele tem que ser pointer, né? Pointer é aquele da mãozinha, né? Então aqui é o de seta, né? Que está aparecendo aí. Você passar lá, ó, ele fica com da mãozinha. Não vem por default, não sei porquê, né? O, não veio por default aí nos HTMLs aí. Então vamos lá. Temos o nosso botão e agora vamos adicionar um efeito aí de hover, né? Então, para a gente adicionar um efeito de hover, a gente vai aqui repetir o nome da classe, adiciona aí 2 pontos depois do nome dela e bota o hover. Então agora eu vou começar, né, a escrever, tudo que eu escrever aqui dentro vai sofrer essa mudança aí, vai fazer a mudança, né, no elemento que eu selecionei, que seria esse botão, tá? E qual vão ser essas mudanças? Eu vou fazer a mudança do seguinte, eu vou transformar o background color, eu vou deixar ele transparente. Então, quando eu passar o mouse agora, o background dele vai ficar transparente. Só que o meu texto tá preto, né? A parte de trás, né? No caso, o elemento que está atrás do botão, ele também é um preto. Aqui não interfere, aqui ainda vai aparecer, né? O texto ainda pode aparecer, porque tem uma diferença de tons de preto. Mas independente, né, eu não quero que fique preto, né? Então não quero que fique assim, né? No caso, o texto aqui fique escurecido. Então eu vou querer que o texto ele mude de cor. Então eu vou dizer que o texto, né, que é color, ele vá para uma outra cor que, nesse caso aqui, uma outra cor boa seria um branco, né? Então eu vou ter a mudança aqui. Então quando eu passo o mouse, ó, eu deixei o background transparente e o meu botão o texto de dentro do botão ficou branco, tá certo? Então ainda dá para ver o texto. Então tá com um efeito legal. Eu quero um pouco mais de suavidade nessa transição, tá? E aí a gente vai definir no elemento mesmo, tá? Não no hover. A gente define aqui o transition e a gente dá um tempo para esse transition, tá? Eu posso também indicar qual é o elemento que vai ser feita a transição, tá? Mas aqui eu só vou fazer a transição no tempo, tá? Então vou botar 0.3s, tá? Então em 0.3 segundos ele vai fazer essa transiçãozinha, tá? Então você vê aqui agora que tem uma transição um pouco mais suave, tá bom? Do background, beleza? Mas eu não só vou fazer isso, tá? Eu vou também fazer uma outra coisa que eu faço muito nos meus sites, que é mudar o tamanho do botão quando o mouse passa por cima dele, tá? Que é como? Eu vou adicionar essa propriedade aqui, ó, transform, que eu vou dizer que ele vai se transformar, né? Ele vai fazer uma transformação no elemento. E qual vai ser essa transformação? Eu vou indicar lá que é o scale, tá? Que é a escala do elemento. E aí eu vou definir que ele vai sofrer aí 10%, né, de mudança na escala. Então eu vou definir que vai ficar 1.1, ou seja, ele vai aumentar só um pouquinho, 10%, né, do tamanho dele. Então, ó, quando eu passo o mouse, a gente tem... Opa, por que não foi? Ah, faltou um S aqui, ó, quer dizer, transform agora. Então agora, ó, quando eu passo o mouse, ó, você vê que ele aumenta um pouco e muda o background, certo? Então agora eu fiz aí um botão animado, né? Com isso daí eu finalizo o meu botão. Então tem um botão animado aqui com um efeitozinho de hover, bem legal, simples, tá? Bem minimalista, mas você já vê que já muda um pouco aí, já dá um efeito, um visual bem legal, um layout bem legal. Então, essa aqui é a proposta, tá, do site, é que a gente possa fazer desafios simples, tá? Que a gente veja aqui a mudança, né? A gente já veja o efeito da nossa programação aqui na tela. E eu espero aí ajudar aí muitos desenvolvedores nesse início de carreira. Espero que as pessoas possam se beneficiar aí com esse meu site. Lembrando que além dos desafios, tá?
A gente também tem essa aba aqui, opa, deixa eu tirar aqui da frente, tem essa aba aqui, Aprenda, tá? Que vai direcionar a gente para um blog, tá certo? Onde tem aqui, ó, muito conteúdo para ser explorado, certo? Um guia aí para os desenvolvedores front-end, tá certo? Com dicas, com uma conclusão aí que vai projetar os próximos passos, tá? Tá bem legal. Eu espero que vocês acompanhem aí. Eu vou postar mais vídeos desses, tá? Vou postar mais vídeos fazendo resolução de, desses meus desafios. E eu espero que vocês gostem aí, curtam, né? Compartilhem, façam todas essas. Façam essa ferramenta aí chegar na mão de quem precisa, tá certo? É só isso que eu quero. Beleza? Valeu, pessoal. Até uma próxima.